É isso aí, gente. Bem-vindos ao canal da Poema. A gente está aqui reunido para falar sobre um assunto que vocês mesmos nos cobram de falar, da gente se reunir para trocar essa ideia, que é sobre a mídia na igreja. A gente está aqui com a Jenny, está aqui com o Lipe, para discorrer um pouquinho sobre alguns assuntos, algumas coisas um pouco polêmicas, algumas coisas mais tranquilas, mas a gente está aqui para trocar essa ideia, né não, Lipe? Sim, com certeza. É um prazer estar aqui com a Jenny, com o Corrá. A gente, trabalhei na mídia da igreja, da Poema, e, cara, a gente está muito feliz, né? Muito feliz, de verdade, de poder compartilhar um pouco com vocês a nossa experiência de como que é, de como funciona, né? O que tem ajudado, auxiliado a gente nas questões aí de poder produzir. Enfim, a gente está aqui para bater um papo bem legal, viu? Cara, eu tô feliz de estar aqui. Eu acho que eu sempre sonhei e nesse momento eu não sabia como seria, com quem seria. Estar aqui com vocês hoje é muito bom. Tô feliz de a gente estar produzindo algo pela primeira vez. A gente nunca produziu nada pra lugar nenhum. Tô meio nervosa, eu admito. Eu faço Poema Moment, mas fazer isso aqui tá diferente. É verdade. A gente escolhe a profissão porque a gente fica atrás da câmera, né? Então, a gente não tá muito acostumado a ficar na frente, né? Mas a gente tá aí pra gente trocar essa ideia, bater esse papo. A gente separou alguns assuntos pra gente ir pautando a nossa conversa, mas a gente vai no flow aqui, tá? Trocando ideia. Aqui a gente tem muita história. A Jenny tá aí na collab, tem muita coisa pra contar também. Eu e o Lipe, a gente se conhece há muitos anos. Na verdade, o Lipe que me ensinou tudo que eu sei hoje. Então, vamos lá. Vamos trocar essa ideia e vai ser muito legal. Gente, então, pra gente começar essa troca de ideia, eu queria perguntar pra vocês dois, tanto pra Jenny quanto pro Lipe, sobre o posicionamento das igrejas com as trends da rede social. O que vocês acham sobre isso? A Jenny já esboçou um sorrisinho ali. Ela já deu uma... já deu um sorrisinho ali que já... Já tá preparada. Não, é que assim, a galera é fã das trends, né? Tipo, da view, é muito bom e tal. Eu tenho uma opinião que ela pode dividir. Eu até quero saber o que vocês pensam sobre, como produtores. Você tem sua empresa, o Felipão tem outra empresa. Você chama ele de Lipe, ele pra mim é o Felipão. Pra mim ele é Lipe. Pra mim ele é Lipe. Nossa, Felipe, nem conheço esse. Mas, eu acho que é até bom saber o que vocês pensam também, porque eu acho muito legal trends, os momentos que a gente tem vivido, que a gente tem um assunto em alta, fala sobre ele, produz alguma coisa dentro dessa ideia. Só que eu acho que é uma linha muito tênue sobre produção. Se você produz uma trend porque ela comunica bem com a sua igreja, porque faz sentido com o momento que vocês estão vivendo, ok. Mas se você produz uma trend porque você busca visualizações, porque engaja, eu acho que fugiu do propósito do porquê produzimos para a igreja. Porque, querendo ou não, se você produz uma trend, uma coisa que todo mundo está fazendo, vai te dar visualizações. Exato. O seu perfil vai ser visto, o algoritmo vai te entregar mais e tal. Mas, olhando ótica de igreja, será que é isso que você precisa produzir como mídia da sua igreja? Essa pergunta, toda vez que eu me faço, eu fico... Não sei se a gente devia estar fazendo essa trend só porque dá certo, sabe? Exato. Eu acho que uma coisa que a nossa igreja, a nossa família espiritual, ela fala muito sobre uma palavra chamada intencionalidade. Então, tudo vai da sua intenção com aquilo. E eu acho que no nosso caso da mídia, a gente lida com muitos voluntários. Então, você pega uma pessoa que trabalha numa empresa X, num nicho X, que é a social media, e você traz ela para o ambiente da igreja, do social media da igreja, você precisa transformar um pouco a visão dela, porque às vezes ela vai vir com essa de eu quero mostrar, eu quero que as pessoas vejam, então a gente vai fazer o que for preciso. Só que aí entra no que você falou, a linha tênue entre você saber o que comunica com a sua igreja, se aquela trend faz sentido. A gente não tá aqui dizendo que é proibido fazer uma trend para sua igreja, ou até porque a gente faz. Tem trends que a gente utiliza, mas são pensadas, são estudadas, a gente avalia se cabe com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente vive, e aí sim a gente coloca pra rodar, né? É o lance da autenticidade, né? Totalmente. A gente tem que passar isso, uma verdade, né? Porque é algo que a gente tá vivendo na Poema, na igreja, enfim. E as igrejas, né? A maioria a gente vê muita trend de igreja por aí. E, cara, às vezes acaba olhando ali e vendo, poxa, legal o que eles fizeram. Funcionou. Funcionou, é legal. Mas a gente tem um objetivo. E qual que é o objetivo, né? A gente criar esse relacionamento. Esses dias eu fiz uma reunião com o time da Live, a gente conversou. E, cara, veio algo no meu coração. Cara, a gente é como se fosse um missionário dessa questão de tecnologia, né? Sim. Porque, cara, a gente tem a responsabilidade de
sair a palavra de Deus aqui entre quatro paredes, a gente carregar isso, né, de uma forma com excelência, fazer bem feito, produzir, fazer todo um preparo, a gente precisa de fato pensar em tudo isso, como que vai ser feito, para que a gente consiga entregar com excelência nessas trends, né, não só na trend, no YouTube também, que a gente faz bastante lá. Então, eu acho que de fato a gente tem que ter essa autenticidade, perdão, e, cara, trazer clareza nas postagens também, né, que é algo que vocês acabaram de falar, cara, trazer clareza nas postagens, que tem que ser algo claro, que a pessoa veja e entenda, não algo, né, complexo, né, que a gente tem que entender que quais são os públicos que a gente vai atingir. E eu acho legal isso, a Jane pode falar, porque, assim, eu particularmente, vendo os conteúdos da Poema e tudo mais, eu acho que são conteúdos muito bem elaborados, mas de uma mensagem muito clara. Até mesmo as trends, os conteúdos para direcionar para algum tipo de culto ou qualquer outro tipo de conteúdo postado na rede social, é algo que você pensa muito nisso, parece, pelo menos para quem tá de fora, que é isso. A ideia é sempre, a gente busca, né, tipo, o que o mundo tá consumindo, o que o mundo tá produzindo. Agora como a gente consegue encaixar essa realidade para dentro da igreja com a mensagem que a gente acredita. Eu não endemonizo trends, de jeito nenhum. Eu acho que é necessário fazer, mas é mais necessário ainda passar a mensagem que a gente acredita. Da mesma forma, é errado produzir um conteúdo e aí o título ser super atrativo para clicar? Não acho. Nem um pouco. Porque se o seu conteúdo é bom, se você acredita na mensagem que você carrega e entende a importância dela, você tem que fazer de tudo para o máximo de pessoas clicarem nele. Só que, qual que é o propósito de você querer que as pessoas cliquem? Você quer visualização e que a sua igreja seja grande? Então seu coração está no lugar errado. Você quer passar a mensagem do evangelho de forma clara, que pessoas sejam alcançadas, vidas transformadas? Parabéns, você entendeu a mensagem do evangelho e você tem que estar na mídia da igreja, sabe? Tipo, é um pouco da ótica que eu tenho sobre isso. Tem que saber lidar com os números, né? Exato. Saber lidar com, não curtiram tanto, mas, cara, o que quer dizer isso? Né? A gente não tem que se apegar à quantidade de pessoas, à quantidade de curtidas ou comentários. A gente tem que entender que a gente está fazendo com um único propósito. E isso é o mais importante. E eu acho legal, só pra gente já encaminhar pro final sobre esse tema, eu acho que a mídia no geral, e agora eu englobo a mídia de forma geral mesmo, a live, o social media, até mesmo a galera da iluminação, a galera do som. Por que eu considero tudo isso como a mídia? Porque hoje a gente tem dois universos para a gente atingir, o universo da nave e o universo do social, da mídia social. Então a gente atinge dois tipos de pessoas e ao mesmo tempo. Então a pessoa que está na iluminação para a live precisa fazer uma iluminação pensando em quem está na nave e quem está na casa dela. Exato. Então precisa ter uma luz bonita para quem estiver na casa, mas a gente não pode ferir também a iluminação ideal de uma nave bem pensada. Exato. Então a trend é isso, a gente produz o conteúdo para as pessoas que estão fora. Então eu acho que ter isso muito claro, a mensagem que é para ser passada, a qualidade disso, que é para ser bem feita, e alinhar tudo isso, a trend é super bem vista, a gente pode trazer ela para nossa realidade e com certeza vai ser um dos artifícios que a gente tem na rede social para poder atingir as pessoas. Querendo ou não, é um baita conteúdo de atração, né? Se a gente for imaginar no marketing no geral, a gente sempre vai falar sobre funil. E apesar da gente estar falando sobre mídia de igreja, existem várias coisas da mídia da igreja que a gente traz de conhecimento técnico de fora, porque é extremamente necessário. Então, a trend serve como um topo de funil. Você atrai gente pro seu perfil, você atrai gente para o que você estiver produzindo, para qual rede social for. E aí, depois o que você faz com essa pessoa? Você só vai alimentar de mais trend? É trend, tipo, se você posta, tem 7 dias úteis na semana, você usa 5 dias da semana para postar trends, coisas que estão em alta no domingo, você posta foto do culto. Em que você está educando essa audiência? A mídia da igreja evangelística, você está evangelizando ou você só está dando conteúdo que ela gosta de assistir? É verdade. Mas a mídia pode pastorear? Pode ensinar? Pode, mas você não faz nada disso porque as trends dão números, mas você não educa seu público para ele ser uma pessoa que lê a Bíblia todos os dias. Você não educa o seu público para ser uma pessoa que jejua e ora. Então, para que serve a mídia da igreja? Só para dar número? É verdade. É polêmico. Por isso que eu falei, divide opiniões. Essa é a minha opinião. Eu acho que as trends são muito boas. Deixa eu trazer uma trend aqui, cara, que é a do Poderoso 61. Foi sensacional. Do Zé Barreto. Foi maravilhoso. É verdade. Aí eu não servia na época. Aquilo, quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível, cara, que o Zé topou, né? Pior que ele topa, não sei. E aquilo foi incrível, cara, porque assim, foi uma estratégia muito boa, né, que tiveram, não sei quem pensou na época, mas assim, foi algo sensacional, assim, né? Algo simples,
simples, né? Uma referência de um filme e tal. E, cara, aquilo ali me pegou. Eu que trabalho na área, falei, caramba, os caras são realmente, né, focados na criatividade Bem legal, mesmo, bem legal. né, cara? E, cara, aquilo foi muito bom. Então, Nossa, isso é muito antigo, você lembra disso até hoje? Lembro. Eu tô tentando. Isso é 2023, eu acho. Por aí, Faz eu tempo. lembro. Eu tava começando aqui. Eu não fazia nem parte 3 da anos já. collab oficialmente. nesse tempo. Então eu lembro, assim, dessa questão da criatividade. E aqui a gente, né, eu vejo muito, não só na collab aqui, mas nas poemas, essa criatividade, ela flui realmente, né, cara? Algo verdadeiro. Né? Tudo que a gente entrega, a gente tem uma preocupação, a gente se preocupa e, de fato, a gente consegue, né, entregar com uma excelência, né, cara, nos nossos limites, nas nossas limitações. Claro, a gente não é 100% os entendedores do marketing, a gente sempre tem que aprender, né? E eu acho que eu vou dar até um ganchinho aí, porque vai entrar um assunto aí que é IA, né? Isso, exato. Então, tem... Polêmica também. Divide opiniões Acredito que também. seja um pouquinho mais polêmico até. E de fato, assim, eu particularmente uso na minha empresa em algumas áreas, tô gostando muito, porém não substituiu em nenhum momento ainda a questão humana. Para mim está sendo muito funcional, né? Algumas coisas ainda tem muito a melhorar, claro, é um processo, né? Sim. Tudo está sendo muito novo, mas ao mesmo tempo muito agressivo, né? Tá crescendo de uma maneira muito grande. E, cara, vendo isso dentro da igreja hoje, onde que pode ajudar, como que pode auxiliar a collab, a nossa empresa, como que funciona isso? O que vocês acham? Eu, particularmente, me ajuda muito na pré-produção. Sim. E depois na pós ali, eu ainda sempre me questiona ali se eu vou lá perguntar, vou lá entender melhor. O que vocês acham? Na verdade, eu vou estender essa pergunta pra Jenny, porque assim, no nosso caso, levando pro lado corporativo, é mais fácil você pensar. Na verdade, muito mais... A bucha é sua, Jenny. Na igreja, Jenny, ferramenta ou ameaça a inteligência artificial? Dentro do universo da igreja. Produção de conteúdo pra igreja. Eu acredito que seja uma ferramenta usada da maneira certa. A mesma questão que a gente falou das trends, eu acho que é a questão da IA. Eu acho que é uma ótima forma, eu vejo como uma ótima forma de estruturação de conteúdo, por exemplo. A gente precisa produzir 20 vídeos para o YouTube e eu tenho só temas, tópicos, sei lá, coisas que eu acho legal. Aí ela vai me ajudar a estruturar, separar o que é mais importante para um primeiro vídeo, para a gente não ficar perdido falando um monte de coisa. Eu acho que é muito bom, a ferramenta ela é muito, muito, muito boa, só que uma ameaça para preguiçosos. Eu acho que pra mim, esse é o maior ponto. Que talvez em algum dia vamos levar pra vários âmbitos, né? Pra gente pensar juntos. Mas a pessoa que vai fazer a postagem, social media, ela foi assistir o culto, mas ela não prestou tanta atenção na pregação. Sim. E, por favor, me dê uma legenda para um culto de domingo. Cara, isso não é um facilitador pra ela. Isso é um uso de preguiçoso. Exato. O objetivo está sendo totalmente errado. Totalmente errado. Você tá zero comunicando o que Deus fez, o que foi aquele culto, para só simplesmente fazer uma postagem. Agora, pro âmbito de fotos na igreja, tá tentando pensar em várias possibilidades. A gente tem o líder da foto da igreja, ele é meio polêmico. Mas ele usa. O sorrisinho do líder da foto. O líder da foto tá aqui assim, ó. Eu sei que ele usa, ele não pode mentir. Então, eu descobri esses dias que o líder da foto dessa igreja, ele tira garrafa de água do palco nas fotos. Eu não sabia. Mas isso é culpa do líder de fotografia ou do líder de louvor? Mas eu acho que é o líder de fotografia. É ele que é o cismado. Ele tirou garrafa por garrafa da foto. Eu achei absurdo, eu não sabia. Não, acho maravilhoso. Não, mas eu acho que pra muito foto, bom. eu não consigo pensar num ponto negativo. Eu não consigo pensar num ponto Também negativo. Expansão de cenário pra criação de arte, retirada de objetos indesejáveis, enfim. E querendo ou não, a garrafa de plástico é feia lá mesmo. Mas realmente feia. Eu não sabia que, eles se preocupavam a ponto de, não, vamos tirar todas as garrafas. E eu não vejo como um lado positivo. E, cara, muito legal porque negativo, né? há 1 ano e meio atrás, pra você fazer esse tipo de trabalho... Meu Deus do céu, esses dias eu comecei como designer, né? E aí esses dias precisava tirar um elemento de uma arte lá. Mas ela tava em meio a um monte de coisa, uma foto.
E aí eu falei pro designer, nossa, seria legal tirar isso aqui. Ele, Jenny, eu tiro agora. Ele selecionou, pegou, não, mudou. Na minha época era um carimbo, você pegava um pincel. Eu falei na minha época como se eu tivesse 35 anos, né? Não que os 35 sejam velhos, tá? Desculpa, 35. Eu falei a idade Bom, né? Apesar do branco do cabelo, mas é só 35. Ele tem esse branco no cabelo desde os 24. Caraca. Desde os 24. Casei já era. Já. Mas olha... Olha a Daisy. Começou a ficar branco depois que eu casei, fazer o quê? Mas, gente, eu concordo com vocês. E, cara, eu acho que a atitude do Ale, por exemplo, de usar e remover, pô, uma garrafinha lá, cara, isso diz respeito à excelência. Excelência, com certeza. Exato. A gente tá usando a nosso favor. Então, beleza. Então, cara, ok. Usar para criar texto, cara, eu também concordo com você. E, cara, eu acho que o mais perigoso é que existem IAs, por exemplo, que se a pessoa deixar gravando no culto ali, aí ela tá captando a pregação ali, tá fazendo um resuminho. Cara, você vai perder aquela essência de você abrir a palavra, de você poder ali meditar, né, buscar referências e tal. Então, a IA, de fato, deixa a gente preguiçoso. Se não tomar cuidado, a gente vai ficar muito preguiçoso. Eu não sei se vocês viram o estudo de IA, tipo, quanto você usa o seu cérebro para escrever uma coisa e quanto você usa quando você está produzindo por IA. É o ponto. Eu acho muito bom. Só que eu acho que a gente não pode ser refém dela. Exato. Exato. Então, às vezes, vou escrever um texto para a igreja ou para qualquer outro tipo de trabalho, porque eu não trabalho só aqui. Mas será que eu tô colocando vida de verdade ou eu só tô colocando o que uma inteligência artificial me passou? Então, é por isso que eu disse, eu acho que é necessário um equilíbrio. No vídeo, vocês que produzem mais vídeo, eu sei que nesse ambiente tem pessoas contra. Produção de vídeo por IA. o Ale tá tomando vários aqui. A gente vai falar. É o Ale. Com baseia, tá, gente? É o Ale com baseia. No Instagram dele é. Mas, o que vocês pensam sobre criação de vídeo por IA? Eu acho que é a linha mais tênue, realmente, da produção da inteligência artificial. Porque a gente até estava conversando antes de começar, né? Sobre orçamento e tudo mais, que talvez isso reduza o orçamento de produções, quando a gente fala sobre o corporativo, de fato. Mas acredito que de todas as linhas da inteligência artificial, é que assim... só pegando o gancho do que você acabou de falar, eu acho que há uns anos atrás eu me sentei com um pastor e ele me falou uma coisa que, cara, pautou a minha vida e talvez porque seja um pouco da minha dificuldade. Eu sou um pouco desequilibrado em todas as áreas da minha vida, assim. Quando eu foco no meu trabalho, eu foco demais. Quando eu desfoco, foco na igreja, eu foco demais e deixo a minha esposa fora, eu fico na minha... Então, assim... Eu tenho essa dificuldade com desequilíbrio. E ele falou pra mim, João, uma das maiores características de um cristão é o equilíbrio. Um cristão de verdade, ele sabe equilibrar as coisas. E aí entra o equilíbrio da gente saber como, quando e onde usar a inteligência artificial. Então, eu acredito que o grande segredo seja realmente o equilíbrio, de você saber onde usar, quando você usar. Esse final de semana eu estava na igreja, esse domingo eu estava na igreja, a gente estava pensando em um conteúdo para... o culto do Poeminhas. Vai ter um Poeminhas Day, acho que agora, dia 12. Sim. E aí a gente tava pensando um conteúdo para uma chamada. E aí, cara, já virou automático. Puf, saquei o celular. A gente tinha a ideia central e eu falei, vou perguntar pro chat. Já virou algo normal. E aí o João Alonso, pastor Alonso, ele virou pra mim e falou assim, você tá um preguiçoso, hein, cara? Você só pergunta pro chat agora. Eu parei, assim, eu sei que ele me zoou só, sabe? Porque ele ia perguntar pro chat do mesmo jeito. Sim. Mas ele falou, eu pensei, falei, cara, é verdade. Quando foi a última vez que eu parei pra produzir um conteúdo que saia 100% da minha cabeça e finalize, tipo, do começo ao fim? Eu pensei, eu desenvolvi, eu finalizei. Do zero, né? Cara, faz tempo que eu não faço isso. Faz muito tempo que a gente não faz isso. Perigoso. Então, cara, é perigoso. Agora, sobre a geração de imagens, eu acho que é a linha mais tênue. Porque tem pessoas que... a gente vê muito material bonito feito por IA, mas até que ponto isso vai substituir 100% as produções? Eu não sei. Talvez seja a linha mais tênue desse tópico. A produção, a geração de imagens, de fato. Com certeza. No meu caso, eu trabalho muito com animação de vídeo, né? Então, na animação em si... Acho legal. Aí é um ponto interessante. Muito bom. Muito. No meu caso, ajuda demais, assim. Animar um PNG que é simples, que você, no caso, tem que extrair camadas, que não sei o quê, que tem que pegar do zero. Cara, isso aí levaria muito tempo, algo que a IA faz em minutos ali. Isso, pra mim, tá sendo... Ou talvez a gente pensar num cenário onde a gente consiga unir
a produção de imagens nossas, com as câmeras, com algumas coisas produzidas por inteligência artificial. E pensar em alguma possibilidade ou alguma forma da gente unir as duas, mas sem uma anular a outra, sabe? De forma que complemente. Se complementem. Nesse mundo todo, eu acho que se atualizar é muito do que a gente tá falando, né? Se você é contra a IA e do tipo, não vou estudar nada sobre, não vou fazer. Você tá parado no tempo. Parou no tempo. Seja no mundo business, a sua empresa não vai conseguir evoluir tão rápido quanto algumas, porque eles vão ser mais rápidos em produzir, porque eles jogam numa IA, a essência da ideia, a estrutura. No mundo igreja agora, né? Eu também acho ruim, assim, tanto quanto no mundo business, porque a gente às vezes precisa produzir coisas rápidas, né? E fazer. Mas não se atualizar, não saber nada sobre ela é extremamente perigoso. Mas, ao mesmo tempo, depender dela é o equilíbrio que você falou. São dois pontos extremos. Então, tipo, ontem eu tinha a ideia de, vamos produzir algumas coisas e tal. O Gui Carvalho me ajudou com uma parte da produção, tipo, do que a gente vai produzir pra YouTube. Ontem cheguei no Ale e falei, Ale, a gente precisa produzir tal coisa. O que você pensa? Ele pensou nesse cenário aqui. É um lugar que a gente tá sempre. Falta isso às vezes. É um pouco do que eu sinto. A galera é tão dependente de IA que falta, cara, seria legal aquela luminária. Esse tipo de poltrona. A gente joga um tapete de uma mesa e, sabe? E uma vez uma pessoa me falou uma coisa que eu fiquei pensando. Que a gente tá recebendo muita informação. A gente tem acesso a muitas coisas boas. Isso nos tornou preguiçosos na hora de pensar. Na hora de criar. E aí todas as vezes eu penso, será que eu tô dependente da IA? Ou será que eu tô usando ela como uma facilidade pra minha vida, pro meu trabalho e tal? Então, facilidade. Mas um ponto importante nisso, tudo que você falou, Jenny, que você acionou o Gui, você acionou o Ale, você acionou porque você tem uma rede de apoio dentro da Collab. Sim. Agora, se a gente traz a realidade da inteligência artificial, que é um ponto que a gente ia trocar essa ideia também, para um cenário de uma igreja que não tem ninguém, que não tem uma equipe. Sim. Você entendeu? O quanto ela se torna ainda mais importante. Exato. Porque aqui, cara, a gente tem muitas pessoas. A gente troca essa ideia com muitas pessoas. A gente aciona, a gente se conecta com pessoas. E quando não sabe, tem outras igrejas. Tem outras. Agora, numa igreja pequena, onde a mídia ela se resume a uma ou duas pessoas, isso, a inteligência artificial, ela pode ter um papel ainda mais fundamental. Não, totalmente. Fundamental. Fundamental. E uma coisa que dentro disso entra na parte mais igreja da coisa, né? Que a inteligência artificial é uma facilidade. Só que eu não posso deixar de treinar e capacitar pessoas por conta disso. Tipo, é essencial você criar pessoas que vão continuar o que você tá fazendo. Ah, mas a IA faz bem, ela escreve copies muito bem, ela estruturou o vídeo. Por que eu preciso? Você precisa treinar gente. Exato. Treinar pessoas é a essência do porquê a gente faz isso também, né? A gente precisa capacitar novas pessoas. Eu sou uma pessoa que sou fruto disso. Eu comecei a trabalhar com o que eu trabalho por causa da igreja. Porque eu comecei servindo a minha igreja. Exato. Então, é necessário treinar pessoas. É legal você ver o quanto que a igreja ela é um tesouro, cara. Tem muita gente de muita capacidade em várias áreas, né? Você vê muitos músicos hoje, a maioria dos músicos que você vê hoje, cara, eu tenho certeza que 90% dos músicos em evidência, guitarristas, violinistas, cantores, começaram na igreja. Exato. Cara, a gente tem uma brincadeira no audiovisual que a maioria dos filmmakers, cara, a gente tá aqui, ó, filmmaker que é cantor, que é guitarrista, você é baterista, eu também toco violão, então assim, e a gente começou também na igreja, né? A gente começou na igreja. Eu tenho uma história bem legal com o Lipe, eu já contei isso em outros conteúdos que eu fiz, mas eu lembro que eu terminei o meu ensino fundamental e fiquei um ano parado sem fazer nada. Fiquei realmente sem fazer nada. Não estudava, não trabalhava, ficava às custas da minha mãe. E aí eu tava na igreja com o Lipe, a gente era da mesma igreja, não era Poema. Mas aí a gente foi e eu tirei minha carta de habilitação. Tirei minha carteira de habilitação. E aí, cara, tô de habilitação, que era dar carona pros meus amigos e tal. Um culto de semana eu fui, peguei o carro da minha mãe emprestado, dei carona pra um amigo meu que morava 4 ruas pra baixo da igreja. Tava chovendo muito, bati o carro da minha mãe. Não trabalhava, tinha que pagar o conserto. Esse cara aqui chegou em mim e falou, ô Galã, ele me chama de Galã. Ô Galã, você faz o seguinte, vem comigo, trabalha 1 mês comigo, eu te dou o dinheiro do conserto do carro da sua mãe. Eu te dou o dinheiro, você trabalha 1 mês, se você gostar, você continua. Dito isso, eu nunca mais fiz nada da minha vida. Ele me ensinou a editar vídeo primeiro. Eu comecei a editar os casamentos que o Lipe me ensinou.
E depois disso ele me ensinou sobre captação, me conectou com o tio Fábio, que é o tio dele, e também foi uma escola pra mim. Mas por que eu tô querendo dizer tudo isso? Porque foi a partir da igreja, foi na igreja que eu me conectei com ele, que ele se conectou comigo, que me ensinou, me capacitou, e hoje eu tenho a minha empresa. A gente tem o Pedrinho, cara, eu consegui capacitar ele tava na igreja, fazendo a foto da igreja, fazendo os vídeos da igreja. Cara, ele passou 3 meses na Europa, trabalhando com isso. Então, assim, a igreja é um lugar de capacitação, não só de músicos, mas também de audiovisual, de muita coisa interessante que acontece dentro da igreja, né? Desperta talentos que as pessoas nem imaginam, né? Nem imagino. Imaginam, né? A gente tem essa questão, assim, né, cara, de entender que, cara, é uma oportunidade. Né, igual na Collab aqui, cara, né, a estrutura que tem aqui hoje, né, os meninos, quando eu descobri que, cara, o mais velho tinha quem que é o mais velho aqui da turma? Só pra eu entender. Não, você? 28? Idade. Não, de idade? De idade é o... Não, de rosto não, de idade mesmo. Não, mano, de aparêcer não. De skin, a gente não tá falando disso hoje. A gente tá falando de cronologia mesmo. Então, cara, você pega assim uma pessoa que não tem nem 30 anos, eu vou falar isso. E, cara, o cara é o... Tem 2 caras no nosso time que tem 30 anos. Olha isso. E o resto ali é abaixo disso. E, cara, na nossa época já era uma luta, né? Você entrar nesse audiovisual e, cara, ter essa oportunidade, assim, de pegar uma câmera do ano e poder operar ela de uma maneira... Não, opera aí. Cara, não era tão simples na nossa época. Não era mesmo. A gente tinha que, cara, ser assistente ali, enrolar cabo. Cara, só podia pegar se ele falasse, ó, pode pegar aí, né? Toma cuidado. Hoje não, cara. Hoje, você falou na questão das pessoas que servem, no caso, nem são da área. E as pessoas operam as câmeras ali, né? E a gente só tenta explicar para elas o quanto o valor que custa cada equipamento. Mas na nossa área, né, trazendo para nossa área em questão de ensinar e passar o legado, que eu acho que é muito importante, né? A gente não tem que segurar nada pra gente, reter nada pra gente, tanto de questões que possam expandir a vida da pessoa, por exemplo, de profissional, espiritual, é uma cultura da Poema, cara. Questão da mesa, numa mesa sai ali de repente uma oportunidade para uma pessoa. Esse dia eu tava com um amigo que ele tava procurando trabalho e, cara, ele é músico, trabalhou muitos anos cantando em Campos do Jordão e tal, e ele, cara, tem uma voz incrível, um timbre bom. Eu falei, cara, você já pensou em fazer locução um dia? Ele falou, cara, nunca pensei nisso. Então, cara, começa a fluir algo de uma mesa. Então, a gente tem que estar disposto, cara, a entender também que quem está perto de você ou que está querendo aprender, está com fome, está com sede, você está disposto a ensinar também, cara, tudo vai acontecer de uma maneira natural. E as coisas vão andar bem. É muito difícil dar errado, né? Até porque na nossa profissão não existe uma faculdade. Vamos falar de... você tem que ficar 5 anos... Tem publicidade, tem ali propaganda e tal, mas específico, assim, é operador de câmera, editor de vídeo. A maioria é curso, né? De capacitação ou, sei lá, algumas... Hoje são os workshops, né? Enfim. Cara, é daí que a gente extrai. Mas eu acho que, pra mim, a minha opinião, a maior escola é a igreja, mano. É a igreja. Cara, O legal é que... Desculpa, gente. Não, pode falar. Não, o que legal da igreja é que você já aprende no pior cenário possível. Exato. Entendeu? Dependendo de... dando errado, você tem que fazer dar certo. É que assim... A live nem tá problema, vocês estão felizes, cara. Não. Os problemas da live nunca dão quando a gente precisa. Só dão quando a gente precisa sempre. É sempre assim, cara. Eu imagino que toda vez vai dar... Domingo agora, gente, pelo amor de Deus, eu vou abrir o coração aqui da live. Cara, pelo amor de Deus. a mesa. Tá tudo certo, mano. Cara, 5 minutos antes. 5 minutos É sempre assim. começa a dar sempre assim. problema. A gente corta lá, corta cá. Não? Nossa, sempre assim. E trava a mesa de som. E perde o Wi-Fi, perde o sinal. E tava tudo perfeito antes. É que live tem tantas vertentes pra dar errado. Tem tanta coisa pra dar errado dentro de uma live, né? Vertentes. Sim, Por isso que eu nem me meto nisso, mas... Mas, voltando um pouco no ponto de história de igreja, de ser treinado e capacitado por ela, essa é a história da minha vida. Tipo, eu cheguei na igreja, eu tinha 13 anos. E hoje eu percebo que eu sempre tive pontos ligados à criatividade, só que eu não percebia isso, né? Eu era muito motivada nessa área pela música, porque meu avô é músico, ele foi meu primeiro professor. Comecei a tocar piano, saxofone, fazendo aula na Feco Camargo, uma escola mó famosa aqui na cidade. Então você entrou Vai pra na rede, estatística, aliás. você entrou pra estatística também, né? Do audiovisual, Exato. que tem um pé na música. Totalmente.
eu cresci nesse meio, mas eu não sabia que eu era criativa, eu não me considerava criativa. Só que eu cheguei na igreja, eu sempre gostei de foto. E aí, nessa época, pra toda pessoa que reclama de equipamento da igreja e tal, a câmera da igreja nessa época era uma T3i da Canon, com uma... Gente, não tinha iluminação, aquela câmera era escura, loucura. Mas naquela época era lindo. Era a câmera, do tipo assim, meu Deus. E eu achava demais, né? Então, eu vi a necessidade da igreja, que tinha uma pessoa pra tirar foto nos cultos dos adolescentes, né? Na época, hoje é o Influa, mas na época era o culto de adolescentes. Tinha uma pessoa pra fazer foto no Influa e 2 pessoas pra fazer foto no culto de domingo. Ou seja, como eram essas escalas, né? Aí eu falei, na época, só o Léo tirava foto no culto do Influa. E eu falei pra ele, olha, eu não sei muito, mas me ensina o que você sabe. E eu te ensino o que eu sei, porque ele também tava no mais ou menos aí, né? Tipo, tava todo mundo tentando fazer alguma coisa. E a gente troca conhecimento e vai dar certo. E aí eu comecei a servir na foto. E aí, quando ele não tava no louvor, eu estava no louvor. E a gente revezava as escalas dessa forma super consciente, né? E aí, eu comecei a servir na foto. E aí, o Léo começou a aprender sobre design no CorelDRAW, tá? Eu não vim do Photoshop. Corel. CorelDRAW. Nossa, existe? Existe, tem gente que usa. Esses dias mandei até umas coisas pra gráfica, a moça ainda usa CorelDRAW, me surpreendeu. Mas ele começou a aprender CorelDRAW e ele me falou, Jenny, eu acho que você leva jeito pra isso. Daí eu falei, nossa, mas eu nunca fiz isso na minha vida. Daí ele, não, eu acho que você leva jeito, vamos no escritório um dia? Na época o escritório era um quadradinho, assim, dentro da sala do administrativo. Hoje a gente, as pessoas, tem a casa da Coleb, mas meu filho, teve uma corrida, né? Aí o escritório era o Léo, um outro cara, o Gu, e era tipo um computador tudo amontoado, assim. Era o Léo pra design, vídeo, o que fosse necessário, esse outro cara pra vídeo. O Gu fazia de tudo um pouco, era o diretor criativo, mas nessa época ninguém sabia nada sobre isso, né? E foi assim que eu comecei a aprender design. Eu gostei, comecei a ganhar dinheiro com isso. Eu percebi, eu acho que eu levo jeito. Meus primeiros clientes foram da igreja. Tipo, eu comecei a fazer design pra igreja. E aí falaram, nossa, que design legal. E aí a galera, os empreendedores começaram a me chamar. Eu falei, nossa, eu acho que eu posso ter um futuro nisso. Comecei a estudar, consumir mais do mercado, entender melhor sobre tendência. E aí um dia eu vim parar aqui, porque a igreja tava com um novo projeto Poema Store para desenhar estampas. Eu não tinha desenhado muitas estampas na vida. Pra igreja, muito menos. E aí o Léo, Jenny, vem aqui um dia pra me ajudar com umas estampas, me ajudar a ver o que você acha legal. No fim, não saí, né? Vim um dia e nunca mais saí. E aí eu peguei liderança do Gu, ele, um diretor criativo, ele sempre teve a mente muito para frente. Liderança do Léo, mente pra frente, uniu o time, fez o time crescer. E hoje eu tô nesse lugar e fico pensando, meu Deus do céu, eu era só uma menina que tava aprendendo sobre design. E hoje eu consigo trabalhar com isso. Uma coisa que eu amo, servir a minha igreja, ensinar outras pessoas. Cara, isso é muito poderoso. E esse é o poder que a igreja tem. É muito poderoso. E é o que você falou, você era só uma menina, mas você estava no lugar certo, no lugar frutífero, que gerou muita coisa. E eu acho que hoje, na posição que nós estamos, a responsabilidade é nossa. Agora. Exatamente. Agora, a responsabilidade, talvez, você também já tem mais frutos do que a gente, que tá agora. Mas eu acho que tá na hora também da gente começar a se posicionar como essas pessoas que chamam pra perto a galera que quer aprender e tudo mais. A gente entende que é essa a nossa responsa agora, mas realmente é um lugar muito rico. São pessoas... e é o que você falou, você começou a trabalhar com isso e já outras pessoas, outros empreendedores da igreja já começaram a ver. Então, assim, a igreja é um lugar onde tem pessoas de vários tipos, de vários nichos. Então, assim, se a gente conseguir entender isso e se mover intencionalmente, cara, a gente consegue, com certeza, crescer muito nisso, muito nisso. Então, assim, eu, particularmente, eu sou muito grato à igreja. Agora, tirando a parte de ser o cristão, a tudo que é a igreja, e Jesus, ele me representa para mim. Eu sou muito grato à igreja porque, cara, foi na igreja que eu consegui encontrar, a partir de uma pessoa, encontrar aquilo que eu vou fazer pro resto da minha vida. E isso é muito pesado você pensar nisso, que assim, Jenny, eu não tenho um risco da minha carteira de trabalho, eu não sei fazer nada da minha vida. Esses dias eu parei pra pensar, eu falei, cara, se eu quiser largar o que eu faço, o que eu vou fazer? Eu fiquei pensando nisso. Eu não sei absolutamente nada. Eu só sei fazer o que eu sei fazer. Eu só sei fazer isso. Se você me tira isso de mim, cara, é até preocupante. Você fala, cara, eu preciso aprender a fazer alguma coisa diferente. Porque eu só sei fazer isso. Eu só sei fazer vídeo, só sei fazer foto, só sei fazer audiovisual.
Já caímos na profissão e já era. Agora é pro fim da... Agora já era. É pro resto da vida. Eu também penso da mesma maneira. E hoje eu tô há 20 anos. Esse ano fez 20 anos que eu tô nisso. Eu tenho 23 anos. O Felipão tá 20 anos aqui. Complementando quando ela me chamou de velha. A gente A minha esposa tem 21. É óbvio que ele vai ter mais frutos, né? Ele tá no... Estou confirmando 20 aqui. anos plantando, pelo amor de Deus. Se não 20 colher alguma anos. coisa, Se não colher, nossa. Muito Olha só. Mas foi muito bom, cara. A experiência que eu tive com você, o João Pedro também. João Pedro, meu sócio. E cara, Nossa, você treinou o sócio dele. Eu não... por um período... O João Pedro, ele passou um período em Campinas, quando o João morava lá em Campinas, quando o Lipe morava em Campinas. Uma semana lá, a gente fez um monte de coisa de trabalho juntos lá. A Coimbra praticamente. É isso que eu ia falar. Eu sou sócio proprietário de Mussa Velha, então. Você sabe. Só as fantas laranja. Mas é bem isso. Mas, cara, ver que isso deu frutos, cara, isso é muito bom. De fato, e saber que, cara, era algo planejado por Deus na vida deles. E, cara, você poder ser usada, e a sua vida, de alguma maneira, foi usada para acontecer isso hoje. Cara, é extremamente maravilhoso, cara. E a gente vê a essência, né, disso, cara, de tudo do convívio, né? Igual eu falo pros meninos aqui da Collab, eu falo muito com o Isaquinho, com o Gordão, que não é Gordão. Eu falo com a Revelou o galera. apelido dele. O apelido mais sem sentido do mundo. Esse sentido do mundo, mano. Eu vou detalhar todo mundo da equipe. Então, cara, a gente fala cara, existe meio pra crescer, ser empresário? Cara, existe, mano. O nosso mercado nunca vai morrer. Nunca vai morrer. Nosso mercado tem espaço na área social, na área comercial, na área corporativa. Cara, sempre vai ter. Essa é a beleza do marketing, essa é a beleza do que a gente faz hoje. Porque assim, cara, se não tá dando certo no social, cara, eu vou começar a pensar no corporativo, que o corporativo tá precisando. E por aí vai. Mas, cara, trazendo isso pra igreja, a igreja é full time nisso. Nunca vai chegar um momento na igreja que a igreja vai falar e olhar e vai falar, cara, eu acho que a gente não precisa mais fazer uma postagem. Eu acho muito difícil. Eu acho que o momento que chegou mais próximo disso foi pré-pandemia. Aí entrou a pandemia e falou, não, Aí já... a gente realmente vai precisar. E agora pra sempre. Exato. Não tinha tanta importância. Não tinha. Tinha. E até um ponto, né, sobre live especialmente. Eu tava lembrando, me arrumando pra vir pra cá. Por que a mídia da igreja é importante? Por que o que a gente faz é importante? Por que postar é importante? Eu lembrei da história de uma mulher aqui da igreja, a Gabs. A mãe dela tava doente. Ela tava com câncer e tal. E nos últimos dias de vida, ela não conseguia sair de casa pra vir à igreja. E o último culto dela foi por uma live. Imagina se naquele dia, o diretor de live, a pessoa que estava servindo, ou o próprio líder do ministério falar, será que é tão importante? Será que não dá pra gente pegar e fazer outra coisa, gastar esse time em outro lugar? Aquela mulher não teria assistido o último culto da vida dela. Ela teve a oportunidade de adorar Jesus pela última vez num culto, em uma igreja, através de uma live. Por que a mídia faz? Por isso. Porque a gente precisa levar o evangelho pras pessoas. A gente precisa. Eu fico todas as vezes que eu lembro, a mãe da Gabs teve a oportunidade de ver seu último culto por uma live. Eu lembro do porquê a gente faz isso. Não é pela gente, não é porque a gente gosta. Exato. A gente gosta, mas não é por isso. Porque tem um propósito muito maior, né? Até porque se fosse só porque a gente gosta, vai ter dia que tá cansado, né? Exatamente. E aí vai ter dia que não vai fazer. Não é Mas a gente pesado, faz. né? A gente faz porque a gente sabe do propósito disso mesmo. É verdade. Cara, foi importante a gente compartilhar um pouco, né, com vocês. A conversa aqui foi muito bom. Obrigado, gente. E, cara, eu queria reforçar, assim, hoje a Poema aqui de Taubaté, né, falando de Taubaté, a gente tem mais ou menos, a gente fez a conta aqui por cima, 150, né? Pessoas da produção, que engloba tudo, né? Live, som, foto, iluminação. Ou seja, para a gente, de fato, fazer ali com uma excelência, cada um no seu ministério, online, que é importante também, uma pessoa só responsável. Eu acho que isso também é um dos fatores, né, de mentalidade, de querer crescer, de querer entregar o melhor. Porque, cara, a Poema se preocupa com isso. A gente tem essa preocupação de ter cada um no ministério, cada um no seu lugar, cada um fazendo realmente o seu ali, se aprofundando no seu assunto, se aprofundando na sua área. Então, acho que isso faz parte, né, do crescimento. Isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia aqui na Poema. A gente, igual a gente já comentei, não tem tantas pessoas experientes no time, mas são pessoas que estão servindo com o coração ali, né? Isso que é importante, a gente vê... Eu tenho um testemunho de uma menina do time da live que ela começou a servir na câmera, só que ela não tem nada a ver, ela estuda medicina.
E, cara, ela falou, mano, eu quero servir na Cano porque a live me abençoou muito, mano. Toda vez que eu não podia estar na igreja, a live estava lá. E, cara, eu falava, mano, eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte porque isso me abençoa e eu quero abençoar alguém. Então a gente tem que ir além das nossas expectativas. Expectativas que a gente coloca na nossa frente e fala, cara, até aqui tá bom. Não tá, cara. Jesus, ele tá sempre surpreendendo a gente. Sempre tem um testemunho aqui, nos comentários, no chat, sempre entra algo ali que é bacana você ver as pessoas comentando. Então é isso, né? E eu queria, né, pra gente finalizar esse bate-papo, eu acho que foi bem legal, né? Se vocês quiserem comentar algo, a gente pode talvez colocar depois uma nova caixinha de perguntas. E a gente não vai demorar 18 anos pra gravar outro episódio, né? Exatamente, né? Então esse aqui é o primeiro de muitos que vão surgir. Com certeza vão ter outras pessoas aqui da Collab, da área em específico que a gente tá conversando hoje. Eu acho que é isso, não é não? Cara, eu sempre fico pensando, esses tempos, eu tenho até falado muito pros meninos aqui. O Gu, ele sempre falou uma coisa que Deus tem me lembrado nesse tempo, em especial sobre a mídia da igreja. Sobre nós termos a mente profissional e um coração de servo. Quando a gente pensou, né, como vai encerrar? Essa foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Cara, a mídia da igreja, ela precisa ter a mente profissional, então ela precisa se atualizar, ela precisa saber o que o mundo tá fazendo, consumindo, saber das trends, saber das IAs, mas ela precisa ter o coração de servo, né? Ela precisa olhar para as pessoas, olhar para as redes sociais e não só analisar números. É importante analisar os números, mas não só isso. Lembrar o porquê a gente faz, o que a gente faz. E sempre pensar que a melhor forma de fazer, a gente vai usar a mente profissional. Mas o propósito vem do coração de servo. Exato. Então, é uma coisa que Deus tem me lembrado muito nesses últimos tempos. É uma coisa que a gente fala há muitos anos aqui. E eu tenho sido sempre lembrada disso. Então, cara, se você produz alguma coisa pra mídia da sua igreja, se você cria conteúdo, se você faz qualquer coisa, a gente banalizou, eu sinto às vezes façam tudo como se estiverem fazendo pra Deus, como se fosse pra Deus e tal. Eu sinto que a gente banalizou esse texto de Colossenses, mas existe um poder muito forte, né? Do tipo, se você pegar uma câmera, no dia da sua escala, não pega só a câmera e vai fazer a foto que você sabe que consegue fazer. Não vai só dos ângulos que você sabe que é o garantido. Cara, faz a mais. Faz a mais porque é pra Deus. Se você for gravar um vídeo, seja pra sua rede social, nem exatamente pra igreja. Faça como se fosse pra Deus. Pensa que pessoas vão ser tocadas por aquilo, não por você, mas pela mensagem maior que tá por trás, que é o evangelho de Jesus. A mídia da igreja pode ser evangelística e ela é. Mas os maiores evangelistas somos nós. A gente pode criar camiseta que comunique o evangelho. A gente pode ter uma plataforma que a gente sobe aqui no YouTube. Nós temos o Poema Plus hoje. Lá tem vários conteúdos. Cara, isso é incrível? É incrível. Mas é evangelístico? Ensina? Também. Mas o maior ensinamento, o maior evangelismo é feito de pessoas para pessoas. A gente não pode negligenciar isso. Então, cara, tenha a mente consciente de tudo que o mundo tem de bom, mas tenha o coração serve para filtrar isso, entender o que a sua igreja precisa. E ao mesmo tempo, não se deixa perder na jornada do tipo, tô fazendo aqui porque a igreja precisa de post. Não, você tá fazendo para Jesus e ele é digno dessas coisas. Cara, sempre ensinável também, exato. Né? Sempre disposto a melhorar, a entender, escutar. E é importante. Ter paciência com quem você vai treinar. O Felipão é paciente, ele é mais tranquilo. Tem que ter. A gente tem, pela graça de Deus, a gente tem. Muito cabelo branco, mas tem. Cabelo branco, mas tem. Cara, eu tô com 2 fios aqui em cima, assim, acho que eu tô começando então a ter um pouco de paciência. Tá tudo bem. Depois eu mostro pra você. Mas é isso. É isso, né, mano? É isso. Cara, Fechamos? Fechamos. Gente, foi muito bom a gente trocar essa ideia aqui. Vocês podem cobrar a Jenny depois, que ela falou que não vai demorar muito tempo pra gravar o próximo. Então, não, aquela pessoa que vocês têm que cobrar. Eu vou assumir um compromisso público. A gente vai gravar algo de mídia pro Poema Plus, a nossa plataforma. Não existe, a mídia já gravou mais de 100 conteúdos pra aquela plataforma e não existe um conteúdo público. Galera, Poema. Tá gravado, tá, a minha promessa pública. O Phelps, ele tá com a mão direita levantada. Eu me comprometo. Fechado, então. É isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Curte, compartilha, manda pra galera da mídia da sua igreja, pra quem você acha que faz sentido ouvir isso. E até a próxima.